Boa noite, mais uma noite se inicia, muita paz e alegria no seu coração. Boa noite, mais uma noite se inicia, muita paz e alegria no seu coração. Boa noite, famílias. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de evangelização no lar. Sintam-se abraçados e confortados pelo carinho de Jesus, de Deus, nosso Pai maior. Sejam bem-vindos a esse momento. Antes de começarmos a nossa história de hoje, a nossa aulinha tão esperada, nós vamos fazer o nosso evangelho. Vamos, nesse momento, se conectar a Jesus, Ele que é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, a Deus, nosso Pai maior, que nos deu a vida e todas as oportunidades que temos. E o evangelho de hoje é o evangelho segundo o Espiritismo, para a infância e a juventude. Vamos ver, então, o que Jesus vem nos falar na noite de hoje? Ele vem dizer o seguinte, que a felicidade não é deste mundo. Ninguém é feliz somente porque é jovem. Ninguém é feliz porque é rico ou pobre. Ninguém é feliz porque tem poder. É feliz, sim, aquele que se ama e ama o seu semelhante, devotando a vida ao auxílio do próximo, consciente de que a vida terrena é apenas uma parte de uma vida maior, que se estende por todos os mundos imagináveis. Olha que legal a mensagem que Jesus veio nos trazer, né? Então vamos nos amar, vamos amar o nosso próximo, vamos se respeitar, né? E hoje eu trago uma história bem legal, que vem trazer um ensinamento muito importante para a minha vida, para a vida de todos nós. E essa história foi uma parábola que Jesus contou. Como eu já havia falado em outras aulinhas, ele adorava contar histórias e as pessoas adoravam escutá-los. E as histórias que Jesus contava sempre tinha uma mensagem muito importante que servia para a nossa vida, era um ensinamento. E essa história de hoje vai trazer isso para nós. Vamos lá, então? Esse é o nosso personagem da história de hoje. Mas ele não vem sozinho para essa história, não. E esse senhor aqui dessa história era um senhor muito importante. Ele tinha muitas terras, tinha muitas posses naquela época. E ele também tinha algumas pessoas que trabalhavam para ele, que colaboravam, que eram seus colaboradores. Ou vamos usar o termo também, seus empregados. E certa vez ele precisou fazer uma viagem, ia ficar muito tempo fora de casa. Então, ele chamou alguns dos seus empregados. Olha, esse aqui é um empregado, olha, ele chamou esse empregado, depois chamou o segundo empregado e depois outro empregado. E olha o que ele fez. Ele chegou para cada um deles e deixou algumas instruções a serem seguidas enquanto ele não estaria naquele local, enquanto ele estivesse viajando. E aí, o que ele fez? Ele pediu para que eles cuidassem das terras, cuidassem da casa, e além disso, ele fez uma coisa muito interessante nessa história. Sabe o que ele fez? Ele pegou. Naquela época, se usava uma medida de peso chamada talentos. É como se fosse dinheiro, vamos dizer assim, só para a gente poder conseguir entender, tá? Então, eles usavam muito isso para fazer negócios, para comprar terras, alimentos, com esse talento. Então, o que ele fez? Ele pegou e deu para o primeiro empregado, ele foi lá e deu
5 moedinhas dessa daqui, ó. Vou mostrar as moedinhas, ó. Ele deu 5 talentos para esse empregado. E ele disse assim para ele: olha, você cuida desse talento, desses 5 talentos que eu estou deixando na sua confiança. E ele assim, então, fez. Ele pegou os seus talentos e saiu. Foi negociar os seus talentos. Depois, para o segundo empregado, ele foi lá e deu 2 talentos, 2 moedinhas dessa daqui. E disse para que ele cuidasse também desses 2 talentos, com muito carinho, e fizesse um negócio que estivesse na condição dele. E assim, ele foi com esses 2 talentos. E para o terceiro empregado, ele deu somente 1 talento. Pediu também para que ele cuidasse disso. Ele, então, se despediu dos seus empregados. Deixa eu pegar aqui os 3 empregados. Se despediu deles e foi fazer a sua viagem. Lá foi ele. Aí, esse empregado que recebeu 5 talentos, fez o quê? Foi direto negociar. Foi lá trabalhar, vendeu algumas terras, comprou outras, plantou e deu um jeito de dobrar o valor que ele havia ganhado. E assim ele o fez. O segundo empregado havia ganhado 2 talentos e fez a mesma coisa, não ficou parado. Foi lá, comprou, vendeu, plantou e assim conseguiu dobrar as suas moedas. E esse que tinha ganhado somente 1 talento, sabe o que ele fez? Ele ficou pensando: bom, se eu perder esse talento, o meu senhor vai ficar muito bravo. Então, acho que eu vou enterrá-lo, porque assim vai ficar protegido. E ele pegou esse talento e enterrou. E sabe o que ele ficou fazendo? Nada. Não fez mais nada. Não foi atrás de negociar. Ficou parado. Passou um tempo e aquele senhor veio de volta da sua viagem, depois de longos dias fora de casa. Então ele foi rever os seus empregados, foi conversar com eles para saber como é que tinha sido, se eles cuidaram bem das terras e o que eles tinham feito com os talentos. Então ele se aproximou do seu primeiro empregado, aquele que ele havia dado 5 moedinhas. Conversou com ele e esse empregado conversou e falou para ele: olha, senhor, eu consegui dobrar o valor das moedas. Ou seja, ele tinha ganho 5 talentos e conseguiu dobrar em mais 5 moedinhas. Então, ele ficou com 10. Por quê? Porque ele foi lá, trabalhou, vendeu as terras, plantou, e assim ele conseguiu lucrar. E o senhor dono ficou muito contente, muito feliz e falou: muito bem, você aproveitou a oportunidade e conseguiu fazer a coisa certa. Bom, então ele se aproximou do segundo empregado, aquele que tinha ganhado 2 talentos, 2 moedinhas. Então esse chegou para ele e falou: olha, senhor, eu consegui fazer alguns negócios. E ao invés de 2 talentos, agora eu tenho 4. Então ele conseguiu dobrar o valor que o senhor dele tinha dado para ele. E o senhor ficou muito feliz com a atitude dele, né? E aí ele se aproximou do terceiro empregado. Vocês se lembram que eu tinha falado? Ele tinha ganhado só uma moedinha. E o que ele fez com aquela moedinha? Ele enterrou. Então o senhor se aproximou dele e perguntou: olha, fulano, o que você fez com o talento que eu dei para você? E aí ele estava um pouco receoso e disse: sabe, senhor, eu fiquei com um pouco de medo. Afinal, o senhor é um homem muito importante, severo. Então, para não perder o seu talento,
eu enterrei ele, guardei ele e ele está aqui. Na hora, o senhor ficou muito triste e falou para ele: mau servo, preguiçoso, eu dei esse talento para que você fosse atrás, que você trabalhasse, que você dobrasse esse valor que eu havia te dado. Mas você fez o quê? Enterrou e, além disso, ficou parado, sem fazer nada. Olha a situação. Então, o senhor pegou o talento que tinha dado para ele, que era só uma moedinha, e entregou para aquele primeiro empregado, aquele que havia dobrado o valor, aquele que havia trabalhado, que havia se esforçado bastante. E foi isso que aconteceu. Mas o que essa história pode nos ensinar? Pode nos trazer para a nossa vida? Muitas vezes, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Como assim, Cleimar? Como sair da zona de conforto? Imaginemos que esse senhor aqui é como Deus. E imaginemos que esses empregados são como nós. Então, Deus nos dá muitas inteligências, muitos talentos. Quando nascemos, já trazemos isso dentro de nós. Mas é importante que saibamos utilizar eles. Não adianta de nada, muitas vezes nós ficamos olhando para o coleguinha e dizendo: ai, aquele meu amigo é tão inteligente, ele sabe tanto de matemática, ou sabe tanto de português, ele tira só notas boas e eu não. Muitas vezes a gente fica pensando nisso. Por que o outro é melhor e eu não sou? Não é que o outro seja melhor do que você. É que muitas vezes é importante que você se esforce para fazer alguma coisa. Porque todos nós somos inteligentes. Às vezes você vai ter aquele coleguinha que é muito bom em matemática. Mas às vezes você não é tão bom assim como ele em matemática, mas é bom em português. Às vezes o outro coleguinha fala muito bem em público. E às vezes o outro é mais tímido, mas em compensação sabe pensar e criar coisas criativas. Então a cada um Deus dá um talento, dá uma inteligência a ser usada. Agora é importante que nós arregacemos as mangas e comecemos a se esforçar. Imagine você, quando a professora dá uma prova na escola para estudar. Se você não estudar, você vai conseguir bem na prova? Se você não se esforçar, se dedicar para conhecer aquele conteúdo, você vai conseguir? Não. Muitas vezes nós esperamos que tudo caia lá do céu, de graça para a gente. Aí não vai dar certo mesmo. Então é importante que nós saibamos disso. Aquele moço que ganhou um talento só, o que ele fez? Escondeu. Ficou parado, não se esforçou, não se dedicou. Enquanto os outros, pelo contrário, foram trabalhar, foram se esforçar, conhecer, para poder dobrar aquele talento. Então, a mesma coisa você. Não fique olhando para o vizinho, para o amiguinho, achando que ele é isso, que ele é aquilo, ou que ele é mais importante do que você, ou que ele sabe mais do que você. Porque você também sabe. Você é filho de Deus. Deus trata todo mundo com muito amor e carinho. O fato de ele te dar a vida, de você ter um corpo saudável, não, isso já é o suficiente. Agora é importante que você se esforce, que você, mude o pensamento, troque de atitude, se empenhe bastante. E não é só na escola que eu estou dando exemplo, não. É na vida com a mamãe, com o papai, com os amigos lá fora. Nós sempre podemos fazer alguma coisa boa. Agora é importante usar esse talento, essa inteligência que Deus nos deu para o bem. Sempre para o bem. Isso é o mais importante dessa mensagem. Então, façamos como aqueles empregados que se esforçaram, né? E dobraram o talento. Vamos se dedicar, vamos fazer com muito amor, carinho, muito respeito e sempre dando o melhor, né? E fazendo bem acima de qualquer coisa. Então, é essa a nossa mensagem de hoje, dessa parábola. Eu espero que vocês tenham compreendido o objetivo dessa mensagem.
Mas antes de a gente finalizar, acho que a gente vai cantar uma musiquinha bem legal para você que está em casa, que já conhecem essa musiquinha. Eu queria fazer esse convite. Deixa eu pegar Jesus aqui. Jesus está aqui sentadinho do meu lado. Vamos cantar aquela musiquinha. Quando eu tenho medo. Se você não conhece, nós vamos cantar 2 vezes, tá? Mas para você que já está em casa, que já participa da evangelização no Centro Espírita, que já participa da evangelização no lar, vamos cantar essa musiquinha, tá? Como uma forma de encorajar cada um de vocês a sempre se dedicar, a se esforçar para o bem. E a musiquinha é assim. Quando eu tenho medo, eu logo penso assim: Jesus é meu amigo, Jesus cuida de mim. Quando eu tenho medo, eu logo penso assim: Jesus é meu amigo, Jesus cuida de mim. Então, quando eu tiver medo, quando eu me sentir inseguro, olha aqui, converse com Jesus, converse com Deus, nosso Pai maior, porque Ele nos ampara em todo o momento. Então, eu queria deixar aqui, ó, um beijo forte para todos os familiares, para todas as crianças que estão em casa. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agora, então, fazer o nosso Pai Nosso, né? Nos conectar a Deus nesse momento e agradecer por essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo e qualquer mal. Que assim seja. E sim, não posso esquecer de dar essa dica para vocês, tá? Se vocês quiserem ler essa parábola, ela está na Bíblia, está em Mateus, tá? No capítulo 25, no versículo de 14 ao 30. Peçam para os papais, tá? Lá você vai poder ter a oportunidade de conhecer a parábola de uma forma mais profunda, tá? E pode contar depois para os seus amigos. Certo, pessoal? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima evangelização no lar. Um abraço. Tchau!